em uma publicação da jornalista Mei Wong, chefe do Bureau da Indochina do Straits Times, imagens de um complexo no Camboja mostram dormitórios, corredores vazios e uma frase escrita em chinês na parede: "Eu quero voltar para casa". O que aparece ali não lembra um escritório comum. Há sinais de permanência humana, esvaziamento repentino e confinamento. E essa frase, sozinha, já diz muito sobre o tipo de ambiente que aquela equipe registrou, porque esses centros não são apenas escritórios clandestinos. Eles fazem parte de um sistema maior, que mistura promessa de emprego, migração vulnerável, dívida coercitiva e exploração humana em escala regional. Quando se fala em tráfico humano no Sudeste Asiático, muita gente imagina apenas rotas clandestinas, crime organizado e travessias ilegais. Mas a realidade costuma ser mais complexa. Em muitos casos, tudo começa com algo aparentemente banal: uma oferta de trabalho, um anúncio online, um recrutador, uma promessa de salário melhor, uma oportunidade fora da cidade, fora do país ou simplesmente do outro lado da fronteira. O Sudeste Asiático tem um dos maiores fluxos de trabalhadores do mundo, e isso por si só não é o problema. O problema começa depois, quando essa migração encontra 3 elementos ao mesmo tempo: alta demanda por mão de obra barata, fiscalização fraca ou inconsistente e trabalhadores em situação vulnerável. É nesse ponto que o trabalho precário pode virar trabalho forçado e que a promessa de emprego pode virar tráfico humano. As fontes internacionais mostram que esse sistema não está restrito a um único setor. Ele aparece em cadeias produtivas tradicionais, como a pesca e o processamento de alimentos, e aparece também em economias ilícitas mais recentes, como os centros de golpes online no Camboja. Ou seja, não estamos falando de casos isolados, estamos falando de uma estrutura regional. Antes de os scam compounds ganharem atenção internacional, a Tailândia já aparecia há anos em denúncias sobre exploração de trabalhadores migrantes. Um dos lugares mais importantes para entender isso é Samut Sakhon, um grande polo de processamento de frutos do mar perto de Bangkok. É ali que chegam peixes, camarões e outros produtos que entram em cadeias globais de abastecimento. Mas junto com essa produção, durante anos, também foram documentados abusos graves. A Human Rights Watch descreveu padrões recorrentes: recrutamento enganoso, retenção de documentos, retenção de salários, limitação de movimento, violência e ameaças. Muitos trabalhadores vêm de países vizinhos, especialmente Camboja e Mianmar. Eles atravessam a fronteira porque precisam trabalhar. O problema é que, em vários casos, o emprego oferecido não corresponde ao que foi prometido. Alguns acreditavam que iriam para fábricas ou serviços. Outros acabaram em barcos pesqueiros ou em ambientes muito mais coercitivos do que imaginavam. E o setor pesqueiro é particularmente duro porque o isolamento favorece o abuso. Quando o trabalhador está em alto mar, longe da fiscalização e longe da própria fronteira, ele perde quase todas as formas de proteção. É por isso que esse setor se tornou um símbolo internacional do problema. Isso não significa que nada tenha mudado. A Tailândia fez reformas, ampliou inspeções e tentou responder à pressão internacional. O próprio TIP Report 2025 reconhece esforços. Mas o mesmo relatório deixa claro que os avanços ainda são insuficientes. O país ainda não cumpre os padrões mínimos internacionais no combate ao problema, ou seja, faz esforços, mas ainda não cumpre plenamente os padrões mínimos de combate ao tráfico humano. Na prática, isso significa que a fiscalização existe, mas nem sempre alcança o que realmente importa, o que o trabalhador vive no dia a dia. Se a Tailândia revela a face mais antiga desse sistema, o Camboja mostra a sua mutação mais recente. Nos últimos anos, o país se tornou um dos principais centros de operações de fraude digital baseadas em trabalho forçado. É aí que entram os chamados scam compounds. São complexos fechados, muitas vezes ligados a cassinos, hotéis ou grandes empreendimentos adaptados. Do lado de fora, parecem apenas parte da economia de fronteira. Por dentro, as denúncias apontam para outra realidade. Segundo a Anistia Internacional, sobreviventes relataram confinamento, passaportes confiscados, metas inalcançáveis, violência, ameaças e, em muitos casos, trabalho forçado em golpes online.
A mecânica se repete. A pessoa responde a uma vaga de marketing, tecnologia, atendimento ou administração. Viaja acreditando que conseguiu uma oportunidade internacional e, quando chega, descobre que foi enganada. Em vez de trabalhar numa empresa comum, ela passa a operar perfis falsos, fraudes de investimento, golpes românticos ou esquemas financeiros. E aqui existe um ponto muito importante. Muitas das pessoas que aplicam esses golpes também são vítimas. A ONU News já tratava esse fenômeno dessa forma. Há dois grupos de vítimas: quem perde dinheiro para os golpes e quem é forçado a executá-los. Esse detalhe muda completamente a leitura do problema. Não estamos falando apenas de cybercrime, estamos falando também de exploração humana. A escala é difícil de medir com exatidão, mas as estimativas internacionais falam em dezenas a centenas de milhares de pessoas afetadas no Camboja e em países vizinhos. E as denúncias não se limitam ao funcionamento interno desses complexos. Elas atingem também o ambiente político em torno deles. O Chip Report 2025 sobre o Camboja afirma que o governo não demonstrou esforços significativos para eliminar completamente esse tipo de exploração. Além disso, o caso de Lai Yong-fat, sancionado pelos Estados Unidos em 2024 por ligação com abusos relacionados a centros de golpes online, reforçou a percepção internacional de que o problema não existe apenas à margem do poder. Para entender por que esses complexos prosperam, é preciso olhar para a geografia. Cidades de fronteira como Poi Phet e Oismak não são apenas pontos no mapa. Elas são zonas de circulação intensa de pessoas, dinheiro e oportunidades, legais e ilegais. Poi Phet, na fronteira entre Camboja e Tailândia, já era conhecida pelo fluxo migratório e pela economia de cassinos. Esse ambiente facilitou a formação de redes híbridas, onde fronteira, turismo, trabalho informal e criminalidade acabam se misturando. Isso vale para o SMAC, que ganhou o destaque mais recente quando jornalistas tiveram acesso a complexos abandonados na região. Em reportagens da Reuters e AFP, relataram ter visto escritórios abandonados, dormitórios com beliches, cenários falsos de instituições oficiais, roteiros de fraude, lista de possíveis alvos e sinais claros de uma retirada apressada. Essas imagens funcionam muito bem como prova visual de algo que antes parecia abstrato. Porque até pouco tempo atrás, muita gente ainda tratava esses centros como exagero, mas quando jornalistas entram nesses lugares e encontram uma estrutura montada para enganar vítimas no mundo inteiro, fica mais difícil sustentar que se trata de algo periférico. Não é periférico, é parte de uma economia clandestina transnacional. Agora vem a pergunta central. Se as condições são tão ruins, por que essas pessoas não vão embora? Em muitos casos, porque o sistema foi desenhado justamente para impedir isso. Um dos mecanismos mais importantes é a dívida coercitiva. Funciona assim. Antes mesmo da viagem, o trabalhador já começa devendo. Ele paga ou promete pagar pelo recrutamento, transporte, documentação ou intermediação. Quando chega ao destino, descobre que a dívida não diminuiu. Ela aumentou. Novas cobranças aparecem, custos são inflados, multas são inventadas, descontos são feitos do salário e, de repente, o trabalhador entra num ciclo em que nunca consegue sair do vermelho. Essa lógica aparece tanto nas cadeias laborais tradicionais quanto nos complexos de golpes online. No papel, parece uma obrigação financeira. Na prática, vira um instrumento de controle. A pessoa não está só sem dinheiro. Ela está presa a uma estrutura que usa a dívida para justificar vigilância, coerção e exploração prolongada. É por isso que esse mecanismo é tão eficiente. Ele transforma a violência econômica em rotina, e quando essa dívida se combina com passaporte confiscado, barreira linguística, medo da polícia, isolamento e ameaça física, o trabalhador perde quase toda a capacidade real de escapar. Aqui é importante evitar simplificações. Nem Tailândia nem Camboja são estados completamente ausentes. Ambos têm leis, operações policiais, estruturas formais e momentos de cooperação. Mas o problema está na distância entre a existência dessas estruturas e a sua eficácia concreta. Na Tailândia, houve reformas, monitoramento maior e mais atenção internacional ao setor pesqueiro. Mesmo assim, os relatórios continuam apontando limitações práticas na fiscalização.
No Camboja, as críticas são ainda mais duras. E existe um ponto político importante aqui. Quando denúncias persistem por tanto tempo, quando complexos seguem operando mesmo após reportagens, sanções e pressão internacional, a discussão deixa de ser apenas falta de informação. Ela passa a ser também uma discussão sobre capacidade, interesse e impunidade. A cooperação regional existe, mas normalmente reage depois do dano. As redes criminosas se adaptam rápido, mudam de cidade, de fachada, de modelo de operação. Os estados quase sempre chegam depois. Quando a gente olha para um complexo de golpes no Camboja, é fácil pensar que aquele é o centro do problema. Mas não é. Aquele complexo é apenas a parte visível. Por trás dele existe uma engrenagem maior, instituições que, por falha ou tolerância, não conseguem interromper o ciclo. É isso que conecta o barco pesqueiro na Tailândia ao dormitório cercado por muros no Camboja. Mudam os métodos, muda o cenário, mas a lógica continua a mesma. Pegar pessoas vulneráveis, limitar suas escolhas e transformar essa vulnerabilidade em lucro. E talvez essa seja a parte mais importante de entender. Esses centros não são um desvio do sistema. Eles são o produto extremo de um sistema que já vinha explorando trabalhadores muito antes de as fraudes online ganharem atenção global. Se esse tema te interessa, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.